Com certeza você já deve ter assistido videoaulas, e na verdade a gente está vivendo exatamente no mundo onde as videoaulas elas são muito prevalentes. Seja porque você tem aulas regulares na escola e você quer complementar seu estudo com videoaulas de outros professores que tem, por exemplo, no YouTube, ou seja porque você faz cursos à distância. Mas a pergunta é, será que você sabe assistir uma videoaula? Será que você sabe extrair a melhor informação e a melhor possibilidade que tem nessas videoaulas? Ou simplesmente será que você está jogando seu tempo fora porque você está assistindo um monte de videoaulas e essas videoaulas não estão fazendo com que você aprenda absolutamente nada? Bom, se você quer saber como que é assistir uma videoaula de uma forma muito boa, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te contar os segredos para assistir uma boa videoaula. Se você não me conhece, meu nome é Pedro Nakamura, sou professor de matemática e especialista em ciência da aprendizagem. Se você quer saber como se aprende mais e melhor, como que faz para você tirar o melhor proveito possível das videoaulas, se inscreve nesse canal, ativa as notificações que eu vou te ensinar tudo que eu sei sobre a ciência da aprendizagem. A primeira coisa que você precisa saber para conseguir assistir bem uma videoaula é que a videoaula ela não começa assistindo a partir do momento que você dá play na videoaula. Na verdade, ela começa anterior a isso. E esse provavelmente é uma das principais chaves para você conseguir aproveitar da melhor forma possível a videoaula. E se eu pudesse virar para você sendo bem sincero, talvez somente essa dica você já saísse ganhando muito em termos de aproveitamento da videoaula. O fato é que se você não tiver um planejamento do porquê que você tá querendo assistir aquela videoaula específica, talvez ela não sirva muito. É verdade que algumas pessoas procuram videoaulas por motivações para conseguir entender assuntos que não conseguiram entender dentro da escola, mas de qualquer forma, você precisa ter um motivo para estar querendo fazer aquilo. Ou seja, você tem que ter uma razão pelo qual você está buscando aquela informação. Essa informação ela é para sanar qual dúvida? Não é para você aprender o que especificamente. E esse é o ponto. Você não pode simplesmente assistir uma videoaula sem saber o porquê que você está assistindo. E qual é o grande problema? O grande problema é que eu vejo que muita gente faz isso em curso EAD. Por exemplo, pessoa que pega uma pós-graduação à distância e essa pós-graduação à distância tem uma série de vídeos que já estão gravados e simplesmente começa a dar um play num vídeo atrás do outro. Sendo que se você não entende perfeitamente sobre o que vai ser abordado dentro daquela videoaula, todos aqueles assuntos, eles muito provavelmente não só vão parecer aleatório, mas se você estiver com a sua mente atribulada porque você tem algum outro elemento que está sendo mais importante para aquele momento da sua vida do que exatamente aquela videoaula, você vai perder o foco com muita facilidade. Então você precisa primeiro planejar as razões e os motivos pelo qual você vai assistir uma videoaula e principalmente o que aquela videoaula vai te ensinar, o que vai buscar, o que você vai tentar sanar em termos de dúvida e tentar aprender em relação àquilo. Fazer o planejamento e a organização é o que a gente vai chamar então de priming, ou seja, um pré-estudo, verificar o que vai ser comentado para você conseguir prestar atenção e associar melhor as informações no momento que você começar a assistir a sua videoaula. Então digamos que você já fez essa primeira etapa. Dessa primeira etapa, na verdade, o motivo pelo qual você buscou pela videoaula é porque você já tinha uma motivação clara que você queria entender um assunto específico. Bom, agora você vai dar o play. Só que nessa de dar o play, existem vários questionamentos. Questionamentos como, por exemplo, qual é a velocidade que eu devo assistir a minha aula? Ou então, por exemplo, o que eu devo fazer enquanto eu assisto a videoaula? E todas essas são questionamentos válidos. E uma das coisas que eu quero começar a falar é sobre exatamente esse nível de cadência. Porque muita gente, eu vejo, defendendo que a cadência, ela pode ser feita da velocidade mais rápida possível, porque, por exemplo, se você assistiu uma videoaula em 2 vezes e depois você assistiu uma segunda vez, você vai estar gastando exatamente o mesmo tempo de estar assistindo uma vez, ou seja, está assistindo numa velocidade normal. Só que o ponto é que de nada adianta você assistir na cadência de 2 vezes se você não está conseguindo extrair absolutamente nenhuma informação da cadência de 2 vezes. O que isso significa? Significa que se 2 vezes você está conseguindo extrair os conhecimentos de forma legal, talvez você possa continuar nessa velocidade. Mas se 2 vezes, literalmente, você está simplesmente só fazendo aquisição de informação, porque nitidamente você está tendo que prestar apenas atenção, porque a velocidade está tão rápida que se você tentar pensar em alguma coisa, interação com alguma coisa, você já perdeu muita informação, então talvez essa cadência ela esteja numa cadência muito rápida. Então talvez o ideal é você trazer a velocidade para uma cadência um pouco mais tranquila. E aí se você me perguntar, Nak, então o que você faz? E eu viro para vocês e falo, olha, em aulas em português, por exemplo, para mim, eu assisto as minhas videoaulas numa cadência 1,5, porque eu percebo que a uma vez não é exatamente a minha cadência ideal. Mas em compensação para aulas que eu assisto em inglês, eu já diminuo a cadência para 1,25. Eu percebo que eu não consigo interagir ativamente da mesma forma quando se fala sobre uma aula em português ou uma aula em inglês. Só que isso é o que a minha experiência me trouxe. E se eu precisar retomar essa cadência, eu retomo. Só que aí entra uma das grandes chaves. Porque se você me perguntar, mas você escreve durante a videoaula? Eu falo, escrevo palavras-chave. Durante a videoaula, o que está acontecendo é que enquanto estou falando, existem alguns insights que na verdade para mim eles são muito mais poderosos do que eu simplesmente continuar prestando atenção na videoaula. E lembra, a aprendizagem ela não acontece de fora para dentro, mas ela acontece de dentro para fora. É teu esforço ativo que vai fazer com que a aprendizagem aconteça e não o contrário. Então esses insights de você parar e tentar raciocinar sobre aquilo que você teve de insight, ele é muito mais importante do que com certeza
qualquer outra coisa que o professor vai te falar. Porque a gente tem uma falsa sensação de que a gente precisa entender e contemplar e completar tudo que aquela informação que o professor está trazendo pra gente, sendo que, na verdade, a informação mais importante, ela tá dentro da sua cabeça. É isso que vai fazer com que você fortaleça a tua aprendizagem. Portanto, eu anoto. Só que a partir do momento em que eu percebo que eu vou anotar e vou perder muita informação, porque essa minha informação é uma informação muito complexa, eu preciso anotar muita coisa, então tem que ter uma série de pensamentos que vão um associar ao outro, o que eu faço é eu pauso o vídeo. E não só eu pauso o vídeo nesse momento, mas também eu faço pausas estratégicas. Dependendo do vídeo, eu faço de 5 em 5 minutos ou de 10 em 10 minutos, dependendo do nível de complexidade que eu tenho dos vídeos. E por que eu faço isso? Eu faço isso porque pra mim não adianta eu simplesmente assistir uma videoaula e simplesmente só aceitar que eu assisti a videoaula. Eu preciso conseguir reter a informação que eu tô assistindo. Só que para eu conseguir reter melhor, eu preciso ter a prática de lembrar. E essa prática de lembrar é literalmente resgatar as informações que foram dadas. Isso vai fortalecer muito para que você consiga recuperar de forma plena aquele conteúdo que foi explicado para ti. E aí você vira para mim e fala: Naka, agora que a videoaula acabou, eu consegui tirar o máximo proveito da minha videoaula, né? Eu falo: talvez ainda não. Se o seu objetivo é conseguir tirar o máximo proveito, a gente ainda tem mais uma coisa que é fazer, que é o pós-aula. Porque é exatamente isso. Não é simplesmente você assistir a videoaula e você acha que aquilo vai ficar gravado no seu cérebro pro resto da vida. Se você quer aprendizagem eficaz, não é sobre ser rápido, mas é sobre ser eficiente. Portanto, a gente ainda tem mais uma etapa se a gente quer fazer uma retenção correta de uma videoaula. É depois que termina a videoaula. Depois que termina a videoaula, o que você vai tentar fazer é tentar resgatar as informações que foram feitas nesse vídeo, tentando associar principalmente em contextos diferentes, informações diferentes, podendo utilizar uma técnica que a gente dá o nome de Free Recall, ou seja, você vai recapitular livremente as informações daquele vídeo. De preferência, podendo até fazer mapas mentais em relação àquela informação. Se para você for mais fácil, de repente é um assunto onde você tem várias questões que você já pode acessar. Então você pode fazer uma outro tipo de prática, que é a prática de resolução de exercícios. Essa prática ela é muito boa, porque ela vai contextualizar a informação de uma forma que você vai conseguir compreender. Colocar o conhecimento à prova é uma das melhores formas de você fazer isso. Agora, você pode ser que vire para mim e fale: mas Naka, tem assuntos que tem muito conteúdo, tem muita questão, mas tem assuntos que você não tem questão, você não acha banco de questões para você conseguir resolver. Como que eu faço? Bom, uma das dicas que a gente tem é você conseguir buscar pela transcrição do vídeo, que é basicamente como se fosse uma espécie de legenda para você conseguir saber quais são as informações que estão sendo passadas naquele vídeo. Você pode pegar, copiar aquela informação e colocar, por exemplo, no ChatGPT. E assim que você colocar no ChatGPT, você coloca e você pede para que, baseado no texto do vídeo, você peça para que ele elabore questões para você tentar resgatar. Isso pode ser uma forma de você fazer resgate por meio de pistas, uma forma de você tentar resolver questões. Uma outra forma de você fazer essa prática é fazendo a prática de flashcards, construir flashcards, porque essa prática de você construir seus próprios flashcards, você vai ter que tentar problematizar aquelas informações que foram passadas durante a questão. Isso pode ser muito rico, e principalmente porque depois você vai tentar resgatar de uma forma mais rápida, lendo os flashcards e tentando respondê-los. De qualquer forma, o que você precisa fazer é tentar fazer alguma prática ativa e você tentar relembrar, resgatar e associar as informações com outras para que aquela informação da videoaula não se perca, e muito pelo contrário, ela se consolide, solidifique e você consiga manter aquela informação por mais tempo dentro do seu cérebro. Se você gosta de conteúdos como esse, se inscreve nesse canal, ativa as notificações, curte esse vídeo que eu vou te ensinar tudo que eu sei sobre a ciência da aprendizagem.